Ok, então vamos lá. Então, semana passada tinha deixado a lista 8 para vocês. Vamos responder alguns exercícios aqui da lista 8. Muito bem, então vamos lá. Então, aqui, respondeu o exercício número 9, né? O número 9 aqui quer saber qual que é a resistência total do circuito, né? Qual que é a resistência total. Então, tem que fazer a associação até chegar ao valor da resistência total, né? Então, resistência total. Então, vamos redesenhar esse circuito aqui, ó. Ó, esse resistor aqui está em série com esse, né? Então os dois de 50 vai ficar em 100, né? E eles vão ficar em paralelo com esse aqui de 25 ohms, certo? Então, redesenhando, vou redesenhar o circuito aqui para a gente ver que vai ficar mais... Vamos lá. Redesenhar para ficar mais fácil o entendimento aqui. Aqui. Então, muito bem. Então, aqui, ó, aqui é 100 ohms, aqui é 100 também, 88, 30, 25, e aqui 50 e 50, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, temos que fazer o paralelo desses três aqui, aí depois somar com 88 para ficar em série, né? Fazer o paralelo com esse 100, por fim somar com esse 100 aqui que está em série. Então, vamos fazer passo a passo. Então, aqui o que eu vou ter? Aqui 50 com 50 vai dar 100 aqui, né? Aqui vai dar 100. 100 ohms. Vai ficar 100 paralelo com 25. Então, 100 paralelo com 25 vai ser 100 vezes 25 dividido por 100 mais 25. Isso aqui dá, vou jogar na calculadora, 100, 100 vezes 25 dividido por 100 mais 25. Igual a 20, né? 20 ohms. Então, aí, esse circuito vai ficar, vamos fazer ele aqui passo a passo. Esse circuito vai ficar 30. Olha lá. Aqui 100 ohms, aqui 88, aqui 100 também, 30, e aí agora 20, né? Que ficou o paralelo aqui desses dois, 20. Agora eu vou fazer o paralelo de 30 com 20, né? 30 paralelo a 20, vai ficar 30 vezes 20, dividido por 30 mais 20. Isso aqui vai dar 30 vezes 20, dividido a parênteses 30 mais 20. Fecha parênteses. 12. Isso aqui dá 12. 12. Então, aí, fazendo o circuito, vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui, ó, 100. Aqui 100 também. 88 e 12. Né? Aí agora, esses dois aqui, né, 88 e o 12,
eles estão em série, né? Estão em série e vão se somar, né? Então, aí vai ficar 100 paralelo com 100. Né? 100 paralelo com 100, se a resistência é igual, eu pego o valor da resistência e divido pela quantidade. Então, vão ficar 2 resistores de 100, então vai ficar como se fosse 1 de 50, né? Se eu tiver 2 de 100 paralelo, é igual a 1 de 50. Então, no final vai ficar isso aqui, né? Ó, 100 aqui e aqui 50. Então, o R total vai ser a soma dos dois, 150 ohms. Tá? 150 ohms. Então, a letra D. Vixe, tem duas respostas igual aqui, ó. 150, 150. Algum erro de digitação aqui. Mas o valor final é 150. Mas eu vou corrigir isso aqui. Muito bem. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Faz a 6 aí, professor. A 6. Isso. A 6 é teorema da superposição, né? Então, aquela questão, tem que fazer aqui, avaliando a influência dessa fonte V2 aqui, e depois fazer o circuito avaliando a influência dessa fonte I2, certo? O que ele quer saber aqui é a potência dissipada no R2, né? Nesse cara aqui. Qual que é a potência desse cara? Então, a potência, a gente pode calcular ela. P igual a V vezes I, ou P igual a V ao quadrado dividido por R, ou P igual a R vezes I ao quadrado. Certo? Então, se a gente achar a corrente que está passando aqui, chamar de IL aqui, ó, se eu achar essa corrente que vai passar pelo resistor 2 e aplicar essa fórmula aqui, ó, eu consigo achar a potência. Né? Eu consigo achar a potência. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar essa corrente fornecida pela fonte V2 e essa corrente fornecida pela fonte I2. E aí somar as duas para saber qual é a corrente final que está passando aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a corrente fornecida pela fonte V2. Aí eu tenho que eliminar a fonte de corrente. Então, vai ficar dessa forma aqui. Ó. E aqui seria a fonte de corrente, né? Um circuito aberto. Aqui R1, aqui o R2, aqui o R3 e aqui a fonte V2. Né? Eu elimino essa fonte de corrente deixando um circuito aberto. Como vai ser um circuito aberto, não vai ter corrente, eu nem preciso considerar ele aqui no circuito. Então, aqui nesse circuito, o que vai acontecer? A corrente da fonte, a corrente total, e total, vai chegar aqui no nó e vai se dividir, né? E aí a gente precisa saber essa corrente que vai descer aqui, que eu estou chamando de corrente IL. Né? Vou colocar aqui IL1, que a gente saber que é a corrente fornecida por a fonte V2. Então, IL1 aqui. Então, vamos achar, para a gente achar a corrente total, tem que achar a resistência total. Para esse caso, eu tenho que fazer R2 paralelo com R3, né? E o resultado somar com R1. Isso aí vai me dar a resistência total. Então, ó, R2 paralelo a R3 mais R1, né? Então, quanto que vai ser isso aqui? R2 é 100. Então, é 100 vezes o R3, que é 10, dividido por 100 mais 10. Isso aqui mais 20, que é o R1. Vamos lá. 100 vezes 10, dividido por 100 mais 10. Fecha parênteses. Então, vai dar 9,9 mais 20
29,09. Então, essa resistência total é 29,09 ohms. Né? Aí agora vamos achar a corrente total. Vai ser a tensão V2 dividido por R total. Então, a tensão V2 é 12 volts. E aqui 29,09. Então, 12 dividido pelo último resultado, que é o 29, vai nos dar 412,5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, dá esse valor aqui, 0,4125 ampere, ou, né, vão dar com a vírgula 3 casas, 412,5 vezes 10 a menos 3 ampere, que é, no caso, 412,5 miliampere. Tá? Esses três números aqui são iguais. Muito bem. Então, agora eu tenho um divisor de corrente, né? Eu já cheguei aqui na corrente total, que está chegando aqui no nó. Né? E aí está se dividindo. E aí, para mim achar a corrente, IL1 ali, IL1, eu vou aplicar a regra do divisor de corrente. Então, vai ser corrente total, eu tenho que multiplicar pelo resistor oposto, que é o R3, para esse caso, e dividir por R2 mais R3. Então, aqui a corrente total vai ser esse valor aqui, né, ó, 0,4125 vezes o R3, que é 10, dividido por 100 mais 10. E L1 será quanto? Então, é esse valor vezes 10, dividido por 100 mais 10. 37,5 vezes 10 a menos 3. Então, olha, esse valor aqui, né, ou 37,5 vezes 10 a menos 3 ampere, ou, né, 37,5 miliampere. Então, achamos a contribuição para a corrente L pela fonte V2. Agora, eu tenho que fazer análise, né, fazer análise olhando pela fonte de corrente. Então, vamos redesenhar o circuito aqui. Então, redesenhando, eu vou substituir a fonte de tensão por um curto-circuito. Né? Tem aqui o R1, o R2, onde a gente quer chegar. Aqui a fonte de corrente. E aqui o R3. R3, R2, R1 e aqui I2. Né? Aqui I2. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui a corrente vai chegar aqui nesse nó, esse I2 vai se dividir, né? A parte vai vir para o R3 e parte vai vir para cá, né? E aí, chegando aqui no segundo nó, parte vai vir para o R2 e parte vai vir aqui para o R1. Né? Então, aqui fica um pouco difícil de eu entender que o valor dessa corrente que vai vir aqui para R2 e R1. Então, o que eu vou fazer aqui? Lembre-se o seguinte. Lembra que eu falei que aqui em cima é o mesmo ponto elétrico? Né? Tá todo mundo ligado ao mesmo ponto, né? Tanto aqui em cima como aqui embaixo, é um ponto comum, né? É a mesma conexão aqui que eles ligam. Então, se eu pegar e redesenhar o circuito e deixar ele dessa forma aqui, ó, eu vou pegar esse R1 e jogar lá para o lado do R3.
tá? Só para facilitar a minha análise, mas não vai mudar o funcionamento do circuito. Olha lá. Então, aqui vai ficar R2, aqui a fonte 2, aqui R3 e aqui R1. Certo? Aqui é R1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o paralelo de R3 e R1, né, que aí eu vou ter um divisor de corrente, né? Somente com duas saídas aqui. Então, se eu fazer o paralelo de R3 com R1, vai ficar, o R3 é 10 vezes 20, dividido por 10 mais 20. Isso aqui dá 10 vezes 20, dividido por 10 mais 20. 6,67 ohms. 6,67 ohms. Então, redesenhando o circuito, ele vai ficar assim, ó. Aí aqui eu vou ter o R2, aqui eu vou ter o I2 e aqui 6,67 ohms, né? Aí agora ficou fácil, né? Aqui a corrente que vai descer aqui o I2, parte vai vir aqui para esse resistor e parte vai vir aqui para o resistor R2, né? Que eu vou chamar aqui de IL2. Né? Mas vejam o seguinte, ó. Aqui no circuito aqui da fonte de tensão, a corrente está descendo, ó. Está nesse sentido aqui. Já aqui a corrente está subindo, ou seja, elas vão se subtrair no final, porque elas estão em direção opostas, né? Elas estão em direção oposta. Então, vamos lá, vamos descobrir qual que é esse valor aqui, IL2, para poder subtrair do IL1 e chegar na corrente total. Vou dar um espaçozinho aqui. Então, aqui vai ficar, aí eu posso fazer aqui também, divisor de corrente. Então, a corrente total vezes o resistor oposto, que vai ser 6,67, dividido pelo R2, mais esse 6,67. O R2 é 100. 100 vezes 6,67. Quanto que vale o I2? O I2 vale 0,5. Então, vai ser 0,5. Deixa eu apagar aqui e já colocar. Não. 0,5. Aqui é R2, né? R2 mais 0,5 vezes 6,67. E aqui 100 mais 6,67. Vamos lá na calculadora. Então, 0,5 vezes o último resultado, dividido por 100 mais o último resultado, que é o 6,67. Então, 1 sobre 32. Então, aqui está dando 31,25 vezes 10 a menos 3. É isso. É isso mesmo. 31,25 vezes 10 a menos 3. Trinta e 31,25 vezes 10 a menos 3 ampere, né? Então, 31,25 miliampere. Então, agora, o IL total, a corrente total lá no resistor 2 vai ser o IL1, né, que a gente achou aqui, menos
o IL2, porque eles estão em direção opostas, né? Então, vai ser 37,5 menos 31,25. Então, 37,5 menos 31,25. Isso aqui dá 6,25 miliampere. Então, 6,25 miliampere. Né? Então, aqui conseguimos, depois de todos esses cálculos, chegar nessa corrente L aqui. A corrente L, que vai valer 6,25 miliampere. Então, agora eu consigo aplicar essa fórmula aqui, né, para achar a potência. Né? Então, para esse cálculo aqui, a potência em R2 será o R2 vezes IL ao quadrado. Né? O R2 vale 100. Alguém falou algo aqui? Não, o sinal está caindo. Sinal, ó, 100 vezes 6,25 vezes 10 a menos 3, né, que é o milho, elevado ao quadrado. Boa noite, professor. Boa noite. Então, vamos lá, a potência vai ser 100 vezes o último resultado, que é o 6,25 ao quadrado. Vim digitar de novo, eu utilizo essa tecla aqui, tá? Olha aí, vamos ver quanto que deu. 3,9 vezes 10 a terceira. Não pode. 3,9. É para dar isso aqui, né? 3,9 é esse aqui, 3,9 mili. Aqui deu 10 elevado a 3 positivo, tinha que ser negativo. Ah, já sei o que é. 100 vezes, abre parênteses, 6,25 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é ao quadrado. Ah, agora sim. Porque eu não tinha colocado parênteses, por isso que deu positivo aqui. Ó. Então, 3,9 vezes 10 a menos 3 watt, né? Então, 3,9 vezes 10 a menos 3 watt. Ou, né? 3,9 miliwatt. Então, aqui é a letra A mesmo. 3,91 tá aqui, né? Ok? Trabalhoso, né? Uma forma também que poderia ter sido feita, né? Poderia ter sido utilizado a que eu passei na última aula para vocês, que é a conversão de fontes, né? Você converter essa fonte aqui de tensão em fonte de corrente, né? Aí você teria somente fonte de corrente. Aí dá para fazer a associação das fontes e aí chegaria até mais rapidamente nesse resultado, tá? Teria uma outra opção, menos trabalhosa do que essa aqui. Muito bem, vamos lá, mais algum exercício? Muito bem. Então vamos lá, ó. Tem que ficar muito igual para ver. Ah, não, diferente. Deixa eu ver esse aqui. Vamos fazer esse aqui, o 8. Tá? Fazer o 8 a gente vai para o intervalo. Então, aqui, ó, quer saber a diferença de potencial VAB, ou seja, eu tenho ponto A aqui em cima e o ponto B aqui embaixo. Então, quer saber
qual que é a tensão, e está aqui, né, ó, qual que é a tensão em cima do resistor RB, né? Se eu fosse medir a tensão aqui em cima desse cara, colocasse um voltímetro aqui, né, um multímetro para medir a tensão, qual seria o valor dessa tensão? Então, aí é a mesma coisa, tem que achar a contribuição da fonte de tensão, aqui está simbolizado pela letra U, e a contribuição da fonte de corrente, né? Então, vamos lá. Pela fonte de tensão, eu tenho que eliminar a fonte de corrente. Então, vai ficar assim meu circuito, ó. Então, aqui RA, aqui RB, aqui RC e aqui a fonte de tensão U, certo? Aí a corrente vai sair aqui da fonte, chegar aqui no nó, e aí eu pergunto para vocês, qual vai ser o valor da corrente aqui no RC? Senhores, estão me ouvindo? Alguém fala, chuta aqui, qual que é o valor dessa corrente aqui em RC? Jean, 3 amperes? Oi? 3 amperes? 3 amperes? Não, olha aqui, ó, eu tirei a fonte de 3 amperes aqui, ó, ela está desconectada. Tirou ela. Aqui está aberto. Qual que vai ser o valor da corrente aqui? Lembre-se o seguinte, a corrente, para ela circular, ela tem que ter um caminho fechado. Se aqui está aberto, qual que é o valor da corrente? Bom, 0. Ok? Lembre-se disso, a corrente só circula num caminho fechado. Tá? Como é que eu tive que tirar a fonte de corrente, ficou aberto, não vai ter corrente. Então, aqui é 0 ampere. Né? Se é 0, né, a tensão aqui vai ser 0, porque a tensão é igual a R vezes I. Né? Então, R vezes I, se o I é 0, aí o V vai ser 0. Então, aqui também vai ter 0 volt, 0 ampere, 0 volt. Então, esse cara aqui, ele não está sendo influenciado por essa fonte aqui de tensão, para esse circuito. Então, eu posso desconsiderar esse resistor aqui, ó. Ele não está sofrendo nenhuma contribuição da fonte de tensão. Então, aqui o meu circuito fica resumido dessa forma aqui, ó. O circuito que a fonte de tensão está fornecendo é esse aqui. E aí eu preciso saber a tensão nesse cara aqui, ó. A tensão em RB, né? E aí a fonte de tensão tem 18 volts. Então, esses 18 volts, ele vai ser distribuído aqui para o RA e o RB. Né? Então, vai ser dividido, né, pelo RA e o RB. E aí, nesse caso, eu posso utilizar a regra do divisor de tensão. Então, aí a tensão VAB vai ser a tensão total, que é U, vezes RB, dividido por RA mais RB. Então, aqui será 18, vezes o RB é 3, dividido por 6 mais 3. Então, aqui vai dar 18 vezes 3, dividido por 9. 6. 6 volts. 6 volts. Então, já descobrindo aqui a contribuição do VAB para a fonte de tensão. Agora, nós temos que saber qual a contribuição da fonte de corrente. Né? Então, para mim eliminar a fonte de corrente aqui, eu tenho que fazer um curto nela, não posso deixar aberto. Né? Vamos redesenhar o circuito. Muito bem, então aqui tem a fonte I, RC, RA e RB. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então aqui, né, ó, essa corrente
vai chegar aqui no nó, parte vai vir para cá, porque aqui está fechado, né? No RA está fechado, então aqui vai ter corrente, e parte da corrente vai descer aqui em RB, né? Como a gente quer saber somente a tensão em RB, né? Então, se eu achar a corrente que circula aqui, né? Esse IAB aqui, e aí multiplicar a corrente pela resistência, eu sei a tensão que tem em VAB. Né? Então, da mesma forma aqui, ó, esse IAB, que é a corrente no resistor aqui, B, né? Ou IB, vamos colocar só IB para não ficar confuso. Né? Aqui RB e aqui o IB. Corrente no resistor RB e vai chamar de IB. Então, o IB, como aqui também vai ser um divisor de corrente, vai ser o I aqui da fonte, vezes o RA, eu tenho que multiplicar pelo resistor oposto, no caso de corrente, dividido por RA mais RB. Então, ficará o I vale 3, o RA vale 6, o RA 6 e o RB 3. Então, vai ficar 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 9, 2 amperes. Então, a tensão para esse caso aqui, VAB, né, a tensão VAB, aqui a tensão VAB também, a tensão VAB será RB vezes IB. Né? Então, o RB é igual a 3 e o IB que a gente achou para esse caso, 2. Então, o VAB é igual a 6. Né? VAB é igual a 6. Então, ó, a fonte de tensão de 18 volts está fornecendo 6 volts para esse resistor RB e a fonte de corrente também fornecendo 6. Então, o VAB no final será 6 mais 6, 12 volts. Né? 12 volts. Então, aqui no caso, letra D. Ok? Algum ponto aí? Muito bem. Mais algum exercício, pessoal? Tá tranquilo, né? De acordo com Cielo, a resposta... Esses 5 aqui, alguém conseguiu fazer? Galera, vocês estão quietinhos demais hoje. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausazinha então, um intervalinho. 8h25, estamos de volta, pode ser? Pode ser, professor. Pode ser. Beleza. Então tá jóia. Então até daqui a pouco.